Olá, gente, como é que vocês estão? Deixa eu me apresentar nos 10 segundos especiais, que muita gente pergunta por quê, mas eu vou explicar daqui a pouco. Esse eu dizendo para meus amigos que eu gosto muito, que meu nome é professor Alami, sou professor de Geografia, e não estou aqui sozinho não. Hoje o nosso tema aqui ele é de calor, vocês vão entender. Aí eu vou passar aqui para um grupo, não vou nem dizer quem é, mas para eles se apresentarem, um grupo que está aqui conosco, que é uma equipe aqui. Porque Ilha de Calor me remete a alguma coisa aqui. Professora Vanessa, diz aí como é que está a situação, por favor. Nossa, tá muito quente, viu? Olha que calor, esse sol aqui, olha, tá rachando aqui, viu? Tô morrendo de calor. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou professora Vanessa, estaremos juntos aqui, né, na disciplina de Geografia e Sustentabilidade. Chegou para somar nessa equipe o professor Gilson também, né, aqui com a gente. E lembro a vocês, né, que tem a equipe também da sua escola, certo? Que é o seu professor, os seus colegas. Tudo isso é um grande grupo, né? Onde a gente vai poder tirar nossas dúvidas, levar essa discussão para a gente cada vez mais aprender e conhecer, certo? Eu vou deixar agora vocês com a aula do professor Alami aí, falando sobre Ilhas de Calor. Boa aula para vocês. Vamos embora, gente. Vocês viram que está quente, né? A professora Vanessa já está com o lequezinho dela ali, o sol em cima dela, ela não percebeu, mas o sol estava lá, torando, e estava muito quente mesmo. Mas vamos entender um pouquinho o que é Ilha de Calor, gente. Mas antes, quero dar um recadinho para vocês. Essa aula está disponível no nosso canal do YouTube, tá? Você vai lá e assiste a hora que você quiser essa aula, tá pronta para vocês lá, rever. Mas lembrando que somos uma equipe, tá? Do outro lado tem um professor que vai estar te auxiliando, discute com ele essa questão de sustentabilidade. Tem Vanessa aqui, tem o Gilson também está aqui. A gente está aqui para fazer uma equipe. E do outro lado dessas câmeras, gente, tem uma equipe maravilhosa. É uma equipe que está aqui desde manhã cedo, metendo bronca aqui para que chegue uma transmissão linda para vocês, uma educação de qualidade, tá aqui. E hoje eu tenho uma presença que faz tempo que ela não vem aqui, né? Na aula aqui, me dá esse prazer de estar me interpretando aqui. Veja aqui, está aqui dando esse show aqui. Então ela já se apresentou para vocês, então vamos embora. A mensagenzinha que eu gosto sempre de dizer para vocês é o seguinte. Hoje, o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado. Zygmunt Bauman. Gente, essa é uma das mensagens que eu acho mais lindas para que a gente possa usar. O medo da exposição foi notado pela alegria de ser notado, foi abafado. Você está sendo notado aí, porque você é especial. Você superou 2 anos, tá? Em casa, tá recebendo notícias de tudo que era lá do que vinha, que não ia dar certo, não ia dar certo. Olha aí, deu. Essa é a hora de você ser notado, cara. A hora de você mostrar que vocês são uma geração totalmente diferenciada das outras. Geração de guerreiros, tá? Vamos embora para a nossa aula. Professora Vanessa, eu assim sou uma pessoa muito religiosa, e aí eu estou vendo aqui uma imagem aqui, que lá em cima, lá no céu, alguém está dizendo o seguinte assim, ó. Estou achando que esqueci alguma coisa no forno. Aí tem um paizinho ali que está no forno. Então, professora, essa charge aí, remete o que para a gente aí, professora? Diga aí, por favor. Professor Alami, eu acho que essa charge remete à questão do calor, né? Dessa tema, né, que a gente tão abordado na atualidade, né, que é a questão das altas temperaturas no espaço urbano, né, as elevadas temperaturas. Aqui mesmo na nossa cidade do Recife, cada vez mais a gente observa o quanto esse calor, né, vem aumentando. A gente fala muito sobre a questão de manter áreas verdes, né, de ter esse estudo, né, de impacto com a questão das verticalizações, né, de tirar áreas verdes do nosso meio urbano, e isso é muito importante que a gente observe. Então, eu acho que remete a essa questão da Ilha do Calor aí, né, desse calor tão grande que a gente vem sofrendo aí nesses últimos anos.
Certo, professor, mas a gente vai notar, gente, no decorrer das nossas aulas, que a culpa não é dele não, viu? A gente tem mais culpa aí de que nessa só está mostrando aqui. Vamos ver com mais detalhe aqui. Mas o que a charge sugere, a professora Vanessa acabou de falar para vocês aqui agora, e qual o objetivo dessa aula de hoje, tá? Desenvolver prática de enfrentamento às ilhas de calor, minimizando impactos negativos nas aglomerações humanas. Anote essa palavrinha, aglomerações humanas, vocês vão usar muito isso em sala de aula. Identificar os problemas ambientais, visando propor intervenções necessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável. Anota de novo essa palavra, promover ações para desenvolvimento sustentável, a partir da cidade do Recife. Por que eu pedi para anotar essas aulas, gente? Porque são esses temas, vocês vão trabalhar muito com o teu professor em sala de aula, muito, muito mesmo, nas aulas de sustentabilidade. Mas aí vem aquela pergunta, por que tem feito tanto calor, minha gente? Tá? A gente está, por que está cada ano, a gente vê a temperatura aumentando mais e mais. Por quê? Vamos tentar buscar um entendimento sobre isso, tá? Mas antes, eu tenho que entender o que é uso, ocupação de solo e zoneamento. Aí, mais uma vez, eu vou perguntar à minha intelectual, aquela que só vive, né, verdade, em cima dos livros, para ela dar uma palazinha para a gente aqui, ó. Gostaram? Pala foi cruel, né? Mas um breve resumo do que é essa questão do uso da ocupação de solo e zoneamento. Vanessa, por favor, me ajude. Pois é, professor, o zoneamento, né, é como a gente utiliza, né, usa esse espaço urbano. Então, na nossa cidade existe uma divisão, né, dessas zonas, onde a gente tem zonas onde a gente precisa preservar, né, a questão ambiental, da natureza, tem outras que a gente precisa preservar o nosso patrimônio cultural. Por isso que é tão importante, quando a gente fala do uso e da ocupação, né, de fazer esse zoneamento, certo? Vocês mais à frente vão estudar o plano diretor, né, que é um documento, uma lei, um mecanismo, vamos dizer assim, de importância para o espaço urbano, né, que ele utiliza, né, para que a gente possa, de uma forma benéfica, utilizar esse espaço urbano, né? Então, ele é importante documento, né, uma importante lei, melhor dizendo, para que a gente possa utilizar esse espaço urbano. E por isso que é tão importante a gente frisar aqui que esse espaço urbano, ele é dividido em zonas, né, que a gente chama em zoneamento. Na geografia vocês estudam isso, né? Então é por isso que o professor Alami está trazendo aí para entender que o uso do solo, né, a ocupação do solo nas áreas urbanas, elas precisam ser divididas, zoneadas, né, para justamente, porque vão ter áreas que a gente vai poder construir, outras áreas vão precisar ser preservadas, né, e outras a gente utiliza de diversas formas, né. Então, por isso que é importante a gente frisar essa questão do zoneamento. Vamos embora. Tá de lado de uma pessoa assim é fácil dar aula, não é? Fica muito fácil. Mas o zoneamento tem realmente assim alguns objetivos, como ela falou. Interesse coletivo, é interesse de todo mundo saber onde vai realmente, onde pode ter uma fábrica, uma loja, onde pode ter um residencial. Então, é interesse coletivo. A gente também tem a função social, muito importante, né? Porque aí eu posso demarcar locais de praças, parques, e aí eu posso realmente direcionar para essa questão social e principalmente a conservação do meio ambiente, tá? Quando eu faço esse zoneamento aqui, eu digo, ó, o que vai ser preservado, onde a gente vai realmente trabalhar, onde vai poder ter uma indústria em volta dele. Então, é muito comum quando vocês verem, geralmente uma fábrica ou uma indústria, a grande maioria sai do perímetro urbano e vai mais para o perímetro rural, justamente por conta disso, por questão de poluição e tudo mais. Por isso que é importante o plano diretor, que a professora acabou de falar, para saber se aquela indústria pode ou não pode estar localizada naquele bairro, tá? Por conta dessa questão de conservação do meio ambiente. Tá aqui os mapas do zoneamento. Esse daqui é interessante que a gente trouxe de 1906. Vejam como é que era o Recife, tá? E agora tem um mapa aqui recente aqui de como está dividido Recife, região metropolitana. Você vê que desde 1906 o pessoal tenta fazer essa ocupação do solo de forma organizada, mas nem sempre dá certo, tá, gente? Tá? Não por culpa de quem elaborou o plano,
mas por culpa que a gente vai ver de uma especulação por conta de o pessoal procurando realmente espaço para moradia, e por conta disso terminam ocupando locais que não poderiam ser ocupados, principalmente morros. Vocês sabem disso, muitos de vocês também assistindo moram e já viram diversas vezes no inverno deslizamento de morro, e chega até a tragédia de mortes nesse caso. O crescimento das cidades estão compatíveis com as questões ambientais, acabei de falar isso para vocês, e aí um exemplo típico disso, que é a comunidade de Entrapuço. Presta atenção, tá? O termo favela, na sociologia, não é mais usado. Vocês já tiveram na aula de história, ou vão ter, que favela remete à guerra de Canudos lá, por conta disso, mas na sociologia não se usa favela mais para comunidades, tá? Então a comunidade do Entrapuço é uma mini cidade entre os Espigões de Boa Viagem, ou seja, uma área projetada, planejada aqui em cima, você vê nos Espigões, e uma área não projetada, não planejada, tá? Isso faz com que a gente tenha realmente problemas graves aqui, olha. Por exemplo, primeiro problema aqui, a gente sabe que existem as correntes marítimas, e aí toda a corrente marítima que está vindo lá para cá, de brisas, de como vocês chamam, está vindo para cá, não está atingindo aqui. Vejo que a área verde está muito pouca nessa ocupação. Isso é um problema realmente que vai se agravando ao longo do tempo, tá? Mas finalmente, o que são ilhas de calor, tá? Segundo a definição, diz o seguinte: ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização, tá? Quanto mais urbanização, mais concentração de calor eu vou ter, porque eu vou ter os raios solares, a gente já viu isso aqui, eles vão bater, não vão refletir, não vão ser absorvidos, e com isso a questão da atmosfera vai reter esse calor, e aí vai formando esses bolsões que a gente chama de ilha de calor. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que as regiões mais próximas. Mas vamos entender um pouquinho, através desse pequeno vídeo, professor, aqui, para eles poderem entender melhor, tá? Vamos ver como tudo isso ocorre, vamos ver esse pequeno vídeo aqui agora. Além da poluição em si, a ação humana também pode provocar alterações climáticas que chegam a ser perceptíveis de forma local e imediata, inclusive dentro de uma mesma cidade. Nas áreas altamente urbanizadas, com elevado número de indústrias e edificações, formam-se as chamadas ilhas de calor, que são áreas com temperaturas mais elevadas do que seu entorno. Isso ocorre normalmente no centro, onde há maior concentração de construções, calçadas, vias asfaltadas e circulação de veículos. O concreto das edificações, a pavimentação das ruas e avenidas, a redução das áreas verdes e a poluição atmosférica concentram o calor e, consequentemente, elevam a temperatura, tornando o ar mais quente e seco. Chamamos esse fenômeno de ilha de calor, porque a região mais urbanizada fica isolada como uma ilha com temperatura mais alta, cercada de áreas com temperatura mais baixa. A melhor forma de evitar, ou ao menos amenizar as ilhas de calor, é o planejamento urbano com novas formas de construção que não utilizem tanto concreto e asfalto, e o aumento das áreas verdes das cidades. Então vocês viram que as causas principais são, tá? A questão do asfalto, a questão da verticalização, a quantidade de carros, a falta de áreas verdes. Mas, professora Vanessa, assim, a senhora falou do plano diretor. A senhora percebe que na nossa cidade, como nosso tema tem que ser a partir do Recife, essas áreas verdes no Recife, eles desapareceram, existem? Como é que a senhora viu o Recife nessa perspectiva? Na minha concepção, vem diminuindo, viu, professor Alami, as áreas verdes, infelizmente. Apesar de que tem algumas mobilizações, né, alguns movimentos em prol, né, dessa questão ambiental, dessa preservação e de aumentar, né? Hoje a gente fala já em reflorestamento, em construir mais parques do que concretos, né, dentro da nossa cidade. E eu gostaria de chamar a atenção aqui que o professor Alami colocou a questão do zoneamento, né, como a gente estava falando, que a cidade ela tem essas divisões, né, essas zonas que são divididas, e nessa parte da função social é interessante a gente chamar a atenção, porque muitas vezes a gente
compra um terreno, compra algum estabelecimento, enfim, e acha que comprou, né, pode fazer o que bem quer, né? E não é bem assim, né? A gente tem que ter justamente uma autorização para poder fazer o que quer daquele local ali que você se tornou proprietário. Então, por isso, porque ele não pode causar impacto no coletivo, né? Então, quando a gente modifica muito, né, traz impactos não só social, mas também ambiental, porque se, por exemplo, eu compro um terreno e tem áreas verdes, tem plantações, tem várias espécies ali de árvores, e eu destruo aquilo ali para construir um comércio, por exemplo, aquilo ali vai causar impacto, né? Causa um impacto ambiental, causa impacto social. Então, assim, a gente tem que entender, e é muito importante a gente frisar essa questão da função social, né, dessas localidades, dessas zonas. Porque realmente, é porque a gente compra que a gente faz o que bem entende, né? A gente sabe que a cidade, ele é um bem coletivo, né? Um bem que tem que estar realmente socialmente integrado, que todo mundo possa viver de uma forma de qualidade. A gente sabe que existe, né, um agravamento das desigualdades sociais e tudo, mas é importante que a gente frise essa questão. E as ilhas de calor, como a gente está estudando nessa aula, é justamente um impacto, né, dessa questão ambiental, justamente por não ter essa regulamentação, né? Não a gente está crescendo desordenadamente e acaba impactando no nosso espaço, principalmente urbano, do qual a gente vive. Então, vê como é importante, gente. Imagina a pessoa comprar um terreno, colocar de lá da tua casa, eu vou criar porco. Vou botar porco aqui, vou criar criação de porco aqui, vou colocar um bocado de porco lá. Tá? Será que ele pode fazer isso? Será que não pode? Será que ele tem que ter permissão? Então, será que aquela área foi destinada para ter realmente essa questão da criação? E outras coisas, será que eu posso desmatar? Será que eu não posso? Será que eu posso colocar uma fábrica aqui no local? Importante essa observação, professora. Mas o que ela falou aqui é exatamente isso, resumindo nesse gráfico que a professora Vanessa acabou de falar. Está aqui a zona rural, tá? Os bairros residenciais, o comércio, o centro, tá? Zonas urbanas, residenciais e subúrbio. Você percebe que no centro você vê um gráfico elevado. Vocês em matemática, sabe como construir gráfico melhor do que eu, sabe como é que faz essa construção, mas vocês percebem aqui no centro que existe realmente a questão da temperatura maior, tá? Quando se afasta para a zona rural e o subúrbio, menor. Então, isso são chamadas ilhas de calor, tá? Essa questão da concentração do calor que é retido numa bolha, tá? Ele não consegue sair, os raios solares vêm, refletem, não consegue sair, fica preso na atmosfera e por isso cria essas ilhas de calor. Mas vamos adiante, tá? Os problemas ambientais urbanos, quais são? Tá? Poluição do ar, inversão térmica, efeito estufa. Não confundir, gente, efeito estufa com ilha de calor. Vocês já viram na aula de geografia que efeito estufa é uma coisa necessária ao planeta. Se não houvesse o efeito estufa, não havia a biodiversidade, não havia a biosfera, onde nós estamos. Então, o efeito estufa, ele protege. Porém, nós estamos alterando, tá, essa estrutura, e isso é o nosso problema, tá? Como a ilha de calor também é um problema causado por a gente. A erosão, a poluição das águas, a ilha de calor que a gente está falando, chuva ácida, que a gente vai ter uma aula só sobre essa questão de chuva ácida, para vocês verem o quanto é importante a gente estudar sobre isso, tá? Enchente e desmoronamento, que é uma coisa que é constante. Quando a gente fala de enchente, preste bem atenção, gente. A gente costuma dizer sempre isso. Toda vez que tem enchente, professora Vanessa, o pessoal remete por poder público. Maré alta, tá, gente? Chuvas torrenciais, a tendência é o quê? O escoamento das águas demorarem um pouquinho. Porém, se vocês acordaram cedinho e viram uma reportagem local hoje, de uma TV local, mostrando um problema da Ilha do Náutico, tá? É uma comunidade que tem aqui na cidade vizinha, que choveu, e eles estão lá há mais de 2 meses, com um alagamento muito grande, são condomínios que foram construídos lá. Aí o índice de dengue lá está altíssimo. Por quê? Porque não tem um escoamento de água, porque foram construções feitas dentro do lugar, que era uma lagoa, aliás, Lagoa do Náutico, desculpe. Era uma lagoa, o pessoal foi aterrando e construindo. E agora realmente querem uma solução. A solução vai demorar um pouco, porque vai ter que ser
todo um processo de drenagem para tirar. Isso é o que a professora falou, plano diretor. É feito para ser cumprido, mas nem sempre é cumprido, viu, gente? Vamos lá. Mas o que é inversão térmica? A inversão térmica é justamente quando acontece essa questão. O ar quente, a tendência dele é subir, tá? E a pressão atmosférica faz com que o ar quente desça e o ar frio fique aqui embaixo. A inversão térmica é quando acontece ao contrário. A inversão térmica é um fenômeno natural atmosférico que é responsável pela retenção do ar próximo à superfície em áreas que são cerrados e montanhas. O que faz com que a circulação do vento diminua ou nem chegue a acontecer. Ou seja, inversão térmica é um fato natural que acontece nas montanhas e serra para controlar a questão da temperatura, dos ventos, para não haver erosão. Então a natureza é tão perfeita que ela faz essa inversão. Aí troca o ar quente pelo ar frio para poder proteger. A natureza, nada foi feito por acaso, gente. Nesse planeta, nada foi feito por acaso. Tudo foi feito planejado, tá bom? Mas nas cidades, com a intervenção do homem, que emite gases poluentes na atmosfera, a inversão térmica passa a ocorrer também como nos grandes centros urbanos, tá? Que a gente vai ver aqui, nos lugares mais urbanizados e industrializados, essa inversão térmica acontece e gera um fenômeno chamado poluição atmosférica. Vamos olhar, está aqui uma imagem de São Paulo. Está meio assim, até a palavra inversão térmica desapareceu, tá? Professora Vanessa, está vendo aqui essa situação de São Paulo, a situação, o que é que a senhora me diz dessa situação, professora? Me diga, dessa poluição toda. É lamentável mesmo, viu? É de você olhar assim e ficar entristecido, porque realmente a gente está poluindo, né? É o nosso ar, e essa poluição traz graves danos, né, para o nosso meio ambiente, para a gente enquanto ser humano, né? Como o professor Alami falou, a questão do efeito estufa, né? A gente vai emitindo muitos gases desses poluentes das indústrias, dos automóveis, e a gente acaba causando vários impactos no nosso meio ambiente e deixando essa imagem, né, como a gente está observando aí na tela, de uma forma realmente prejudicial para nós, seres humanos, como um todo. É impressionante ver uma imagem, mesmo São Paulo, tá? Despoluído, e aqui quando tem a poluição por conta da questão da inversão térmica e as ilhas de calor. Mas o planeta está batendo recorde de calor, gente. Vê só, isso aqui era 0,85 graus de 1980 a 2012. Tá? Até 2100, se a gente não parar, a gente vai chegar a 4,8 graus Celsius, ou seja, vai ser praticamente impossível a vida nesse planeta, tá? Se a gente aumentar essa temperatura, se a gente não fizer nada, tanto é que está tendo aqui essas conferências climáticas, teve na França agora, recentemente, essa discussão, o Brasil, graças a Deus, volta novamente a discutir essa questão de emissão de gases poluentes, da queimada das florestas. Graças a Deus voltamos a discutir, porque se a gente chegar nesse patamar, gente, em 2100, não estaremos aqui com certeza, tá? Tá? Essa daqui é uma pequena imagem para que vocês possam ver, um vídeo narrando como o planeta vem aquecendo e as consequências dele fazendo aqui. Tá? Essas mudanças fazem com que hajam grandes catástrofes no planeta por conta de ações que estamos nós, humanos, provocando essas ações. Tá? Pelo crescimento, está desordenado, e a gente consegue mexer naquilo que é nosso, a nossa casa, gente, infelizmente, tá bom? Mas o que a gente pode fazer para poder mudar essa história, gente, tá? Afinal de contas, o inverno no Brasil está ficando mais quente, tá, não é? A gente percebe isso, não é? Que os invernos cada vez mais ficam mais quentes, e a gente está percebendo essa questão aqui, tá? Essa é a temperatura do Recife, não sei se vocês percebem, isso foi tirado aqui sexta-feira, tá? Foi sexta-feira passada, hoje é terça-feira, foi sexta-feira, a gente pegou o gráfico aqui das temperaturas, e vocês veem que na quinta e na sexta a temperatura subiu muito, e estava chovendo. Eu vim trabalhar na chuva e a temperatura estava mais alta. Então veja como é que está a situação, tá bom? Então, o que fazer para amenizar as ilhas de calor, tá? A gente vai ver algumas ações aqui, como por exemplo o plantio. Essa é uma ação feita por alunos da escola lá do Vasco da Gama, Derbal Galvão, na Conferência do Clima que foi realizada aqui em 2019. Eles plantaram lá na Macaxeira, no Parque da Macaxeira, vocês podem ir lá visitar.
Tem um bosque da Conferência do Clima. Eles plantaram 28 espécimes de pau-brasil lá. Qual era a intenção deles? Era mostrar realmente que precisaríamos plantar para poder chegar e tentar reduzir esse aumento de calor da nossa cidade aqui. Mas o que pode ser feito também? Usar transportes alternativos. Eu vou passar rapidamente para a professora Vanessa, que ela é uma excelente ciclista e pode... É ciclista ou adepta ao ciclismo? Agora eu fiquei na dúvida, professora. A senhora me esclarece, por favor, por que andar mais de bicicleta é melhor? Me esclareça. É melhor sim, porque a gente realmente diminui, né, esses gases poluentes que a gente joga muito no automóvel, né, no veículo. Então, eu prefiro mesmo usar um transporte alternativo, né, que para me mobilizar. E, inclusive, essa imagem aí que vocês estão vendo foi uma viagem que eu fiz e que é possível fazer uma viagem de bike, de bicicleta. Então, eu prefiro usar a bicicleta porque eu acredito, enquanto exercício, né, também de cidadania, eu posso estar contribuindo um pouco para o meio ambiente e diminuindo um pouquinho mais essa questão da ilha de calor. Se todo mundo pensasse assim, né, a gente deixaria o mundo mais verde e melhor. Tá vendo, gente, que essa professora é... Também a gente pode fazer, implantar telhados verdes, já é uma solução que está sendo feita nos grandes centros urbanos. São Paulo está dando exemplo disso, essa questão, tá? Como Nova York também. Usar materiais com alto índice de refletância solar, tá? Isso acontece muito na Europa, nas construções lá na Europa estão dessa forma, tá? Aumentar a área permeável do solo, ou seja, em vez de usar simplesmente asfalto, a gente pode usar realmente materiais que possam fazer com que a água seja drenada e o calor também, tá bom? Jardins verticais, isso é muito importante e eu já vejo isso aqui em Casa Forte. A gente passa em Casa Forte e já vê alguns condomínios com esses jardins verticais. Isso também ajuda a combater essa questão da ilha de calor, tá bom? E cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. Aí tem uma mensagem que eu quero mandar para vocês. O exemplo é um comportamento que contagia. Vocês estão vendo aqui, o que é que vocês vêem nessa imagem aqui? A questão é o seguinte, vamos dar um exemplo, gente. Se eu fizer a minha parte, tá? Você fizer a sua, a professora fizer a sua, os exemplos vão ser seguidos. Professora, aproveite essa imagem, faça as suas considerações finais e se despeça desses amados amigos. Exatamente, é importante mesmo a gente cuidar do nosso planeta Terra, que é a nossa casa, a nossa moradia, né? A gente viu aí alguns exemplos que o professor Alami expôs para você de como a gente diminuir esse impacto, né, das ilhas de calor, do aquecimento global, que é um tema tão importante, tão da atualidade, me instiga muito estudar sobre essa questão, né? E o reflorestamento, áreas verdes é muito importante. Eu acho que é uma forma mais eficaz de a gente combater, né, essa questão de ilhas de calor, desse aquecimento que a gente vem vivenciando nas últimas décadas. Adorei a aula, professor, trouxe muito conhecimento para mim e eu deixo vocês aí com o professor Alami. Um forte abraço e até a próxima aula. Gente, estou me despedindo aqui, mas lá no YouTube, pega essa atividade aqui, que é pegar um celular e você tentar registrar quais são as ações que podem causar realmente aumento de temperatura no teu bairro e discute em sala de aula, tá bom? Estamos nos despedindo, como sempre, ela com muita alegria. Eu já vou agora, tá? Já deitar e descansar. Tchau, até a próxima.